E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Estes 100 adolescentes estão prestes a ser enviados para a Terra após um apocalipse para verificar se os humanos ainda podem sobreviver nela. Mas o planeta mudou significativamente desde a última vez que a humanidade pisou nele. Uma garota chamada Clark está desenhando paisagens terrestres enquanto senta em uma gigantesca estação espacial orbitando o planeta azul. Clark narra que há 97 anos uma guerra nuclear na Terra se transformou em um apocalipse nuclear que matou todos e deixou a Terra coberta de radiação. Naquela época, 12 nações diferentes tinham estações espaciais orbitando o planeta, e essas estações foram combinadas para formar uma mega-estação chamada a Arca, que vem sustentando a humanidade desde então. No momento, a humanidade está esperando que a Terra se torne livre de radiação para que possam retornar ao solo, mas estima-se que esse processo possa levar mais 100 anos. Clark é revelada como uma prisioneira juvenil quando guardas entram em sua cela e tentam colocar uma pulseira metálica nela. Clark narra que na Arca há tolerância zero para todos os crimes e até os menores são puníveis com a morte, a menos que o criminoso seja menor de 18 anos, caso em que são presos até atingirem a maioridade. A sentença de morte é dada através de um processo chamado flutuação, no qual o infrator é enviado para o espaço. Clark entra em pânico enquanto os guardas tentam contê-la, mas sua mãe Abigail chega e diz que ela está sendo enviada para a Terra. É uma chance para ela sobreviver. Clark é sedada. Em seguida, Clark acorda em uma cápsula de pouso junto com outros 99 delinquentes juvenis, todos usando as pulseiras metálicas. O chanceler da Arca, Jarrah, fala com eles via vídeo e diz claramente que eles foram escolhidos para essa missão de verificar a habitabilidade da Terra porque seu status de criminosos os torna dispensáveis. Os adolescentes não ficam felizes em ouvir isso, no entanto, ele acrescenta que caso a Terra seja revelada como habitável, eles terão auxiliado na descoberta e todos os seus registros criminais serão apagados. Ele acrescenta que quando pousarem na Terra devem se dirigir ao Monte Weather, uma antiga instalação militar que se diz ter comida suficiente para alimentar 200 pessoas por um ano. Neste ponto, todos os adolescentes estão se comportando como adolescentes e pararam completamente de ouvir. Um garoto chamado Finn deixou seu assento e está flutuando tentando impressionar garotas como Clark. Outros estão seguindo seu exemplo. Sentado ao lado de Clark está Wells, o filho de Jarrah. Wells diz a Clark que quando soube que delinquentes juvenis estavam sendo enviados para a Terra, cometeu um crime de propósito para que pudesse se juntar a ela. No entanto, Clark não está muito feliz em vê-lo. Wells pede desculpas por ter causado a execução do pai de Clark, mas ela não quer ouvi-lo. Os paraquedas da cápsula de pouso são lançados e 2 dos garotos que estavam flutuando são jogados contra as paredes. Sua queda destrói todos os sistemas de comunicação a bordo. Eles não podem mais contatar a Arca, no entanto, é revelado que suas pulseiras ainda estão transmitindo seus sinais vitais. A cápsula de pouso chega à Terra. Um garoto chamado Bellamy está prestes a abrir as portas quando Clark avisa que o ar pode ser tóxico. A irmã de Bellamy, Octavia, se encontra com ele. Octavia foi presa apenas por nascer, pois é ilegal ter mais de um filho na Arca. Bellamy revela que ele não é um delinquente juvenil, mas ele se infiltrou na cápsula de pouso apenas para cuidar de Octavia. Ele abre a porta e Octavia sai. Ela consegue respirar. Ela grita e todos os adolescentes celebram como se tivessem chegado a uma rave. Clark também está animada, mas ela verifica preocupada seu mapa. Finn pergunta o que há de errado e ela revela que eles foram deixados uma floresta inteira de distância do Monte Weather, onde encontrarão sua próxima refeição. Wells e Clark começam a fazer um plano para ir ao Monte Weather. Mas como são filhos de oficiais do governo, ninguém está ansioso para ouvi-los. Bellamy e um garoto chamado Murphy zombam de Wells por pensar que ele estará no comando na Terra só porque seu pai está no comando na Arca. Murphy ataca Wells e fere sua perna. Finn intervém para proteger Wells. Bellamy explica a Octavia que ele fez algo na Arca para entrar na cápsula de pouso, algo que o colocará em muitos problemas com a lei. Clark percebe que Finn tentou tirar sua pulseira metálica e a aconselha contra isso. Ela diz que as pulseiras são a única coisa dizendo às pessoas na Arca que eles estão vivos. Se eles as tirarem, as pessoas na Arca pensarão que estão mortos e presumirão que a Terra não é habitável. Portanto, eles não enviarão ajuda. Bellamy ouve tudo isso. Finn, Clark e 2 garotos chamados Jasper e Monty decidem ir ao Monte Weather. Octavia se junta a eles. Wells quer segui-los, mas não consegue andar. Enquanto caminham pela floresta, Clark percebe que eles não estão vendo nenhum animal. Ela se preocupa que isso seja porque a radiação matou todos. Isso significaria que eles logo morrerão também. De repente, eles avistam um veado e admiram sua beleza, mas quando ele vira a cabeça, é revelado que ele é severamente mutado. Tem 2 cabeças. De volta à Arca, Abigail recebe a notícia de que o chanceler Jarrah foi baleado durante sua cirurgia. Abigail quebra a lei e usa mais recursos do que o permitido por pessoa para salvá-lo. Enquanto isso, o vice-chanceler Cain é informado por um comandante que Bellamy foi identificado como o atirador de Jarrah.
O comandante também diz que agora que Caim é o chanceler interino, ele pode dar a ordem para matar pessoas na arca para ganhar tempo. É revelado que sem o conhecimento do povo, o sistema de suporte à vida na arca está falhando e falhará completamente a menos que o ônus sobre ele seja reduzido e algum tempo seja dedicado para consertá-lo. Caim diz que quer fazer isso, mas não dessa maneira. Ele fará isso pelo livro através de uma votação do conselho. Na Terra, todos odeiam Wells porque sempre que alguém era preso ou os pais de alguém eram flutuados, seu pai é quem dava a ordem. Bellamy fala com Murphy e os outros garotos, dizendo que eles precisam tirar suas pulseiras para que as pessoas na arca não os sigam até aqui. Ele os convence de que seus crimes na verdade não serão perdoados e, mesmo que sejam, eles ainda serão tratados como cidadãos de segunda classe. Murphy e os garotos concordam em ajudar Bellamy a enganar as pessoas na arca e a comandar as coisas na Terra. Na arca, Caim nota que 2 pulseiras de repente ficaram offline e ele está convencido de que os jovens estão morrendo. Abigail diz que morte súbita não é como a radiação funciona, então eles não podem ter certeza de que a Terra não é habitável ainda. Na Terra, Jasper e Monty se perguntam por que foram enviados agora e não antes, e Clark explica que os sistemas de suporte à vida da arca estão falhando. Seu pai foi o primeiro a descobrir isso e queria contar a verdade para as pessoas. Clark compartilhou isso com Wells, que era seu amigo na época, e ele contou ao governo. O governo acreditava que isso causaria pânico, então eles flutuaram o pai de Clark e prenderam Clark porque ela também tentou contar às pessoas. Eles chegam a um rio e Octavia faz a coisa mais adolescente possível. Tira a roupa até ficar de roupa íntima e pula no rio. Uma criatura gigante parecida com uma cobra aparece no rio e ataca Octavia, mas os outros conseguem salvá-la distraindo a cobra e tirando-a da água. À noite, Wells vê que Bellamy está convencendo todos os adolescentes a tirarem suas pulseiras. Ele diz a eles que construirão sua própria sociedade aqui embaixo, sem leis, para que possam fazer o que quiserem. A mensagem obviamente atrai os jovens e ingênuos. Começa a chover e Wells aconselha a coletar a água. Na arca, Caim sentencia Abigail à morte por quebrar a lei durante a cirurgia de Jarrah. Abigail diz que fez isso para manter Caim fora da posição de chanceler e que faria de novo. À noite, Clark acorda e descobre que as florestas têm bioluminescência. Ela e Finn compartilham um momento doce. Enquanto isso, Bellamy e Murphy forçam Wells a remover sua pulseira. Cain leva Abigail para executar a sentença de morte, mas no último momento, um Jarrah meio recuperado chega e diz que perdoou Abigail. Na Terra, o grupo de Clark decide atravessar o rio usando uma vinha. Jack Casper vai primeiro para impressionar Octavia. Ele consegue e todos celebram, mas de repente uma lança voa direto no peito de Jasper. Clark percebe que eles não estão sozinhos na Terra. Finn, Clark, Octavia e Monty correm, mas enquanto correm ouvem os gritos de Jasper. Eles percebem que ele foi levado vivo. Na arca, Jarrah chega à sala de controle e vê que a pulseira de Wells ficou offline. Ele está devastado, mas Abigail diz que não há razão para assumir que isso significa que os jovens estão morrendo. As pulseiras podem ficar offline por muitas razões. Caim diz que não há tempo para falsas esperanças, claramente a Terra não é habitável, então eles devem tomar medidas para salvar a arca. Na manhã seguinte, Wells vê que os adolescentes estão se comportando como animais. Ele adverte Bellamy que esse caos não pode ser controlado, mas Bellamy não se importa. Murphy ataca Wells novamente e os dois começam a lutar quando o grupo de Clark retorna. Eles contam a todos que Jasper foi atacado e que eles não estão sozinhos na Terra. Clark percebe que a maioria das pessoas tirou suas pulseiras e diz que eles precisam parar porque precisam de reforços da arca se vão sobreviver contra quem está no solo. Bellamy dá um discurso empolgante sobre como eles podem cuidar de si mesmos muito bem e que crianças privilegiadas de funcionários do governo, como Wells e Clark, apenas querem sua posição na sociedade de volta. Abigail diz a Jarrah que Caim vai levar a questão de matar pessoas na arca, mas eles ainda têm esperança na Terra, então devem votar contra. Jarrah diz a ela que a arca está morrendo e a esperança não é suficiente. Na Terra, Clark inicia uma missão para resgatar Jasper. Ela recruta a ajuda de Bellamy, que tem uma arma, dizendo a ele que ele não pode se dar ao luxo de parecer assustado se quiser liderar todos os jovens. Wells e Finn também se juntam à equipe de resgate. Bellamy deixa um garoto chamado Adam para cuidar de Octavia antes de partir. Clark pede a Monty, que foi treinado em engenharia, para tentar restabelecer a comunicação com a arca. Na arca, uma jovem engenheira brilhante chamada Raven está se preparando para visitar seu namorado na prisão juvenil, mas é informada que a prisão está em quarentena devido a um surto de vírus. Ela confronta Abigail sobre isso e diz que pode perceber que não há surto e que estão escondendo algo. No solo, enquanto Adam tenta conter as travessuras de Octavia, um romance floresce entre os dois. O grupo de resgate se divide e Finn e Clark se deparam com uma cachoeira, decidindo fazer uma pausa e se refrescar, o que leva a momentos românticos entre eles. Em seguida, eles descobrem sangue em algumas rochas e encontram os óculos de Jasper, percebendo que devem estar perto dele. Na arca, Abigail pega Raven tentando entrar sorrateiramente na sala de controle. Raven explica que os jovens na Terra não estão morrendo, eles são apenas adolescentes rebeldes. Então provavelmente estão tirando as pulseiras porque é exatamente isso que lhes foi dito para não fazer.
Adam e Octavia descobrem uma floresta cheia de borboletas bioluminescentes e compartilham um beijo sincero. O grupo de resgate encontra Jasper amarrado a uma árvore com remédios naturais em sua ferida no peito para mantê-lo vivo. Quando eles se aproximam, Clark quase cai em uma armadilha, mas felizmente Bellamy a pega na mão e a puxa para fora. Na arca ocorre uma reunião do conselho onde Cain propõe matar 209 pessoas comuns para ganhar tempo para consertar os sistemas de suporte à vida. A votação fica empatada e o chanceler deve ser o desempate. Jarrah se recusa a votar e, de acordo com a lei, isso significa que a votação será retomada em 10 dias. Jarrah diz a Abigail que ela tem 10 dias para estabelecer comunicação com os jovens na Terra e provar que o planeta é habitável, para que as pessoas na arca não tenham que ser mortas. Enquanto o grupo de resgate está cortando Jasper da árvore, uma criatura semelhante a um leopardo chega e vai em direção a Bellamy. Wells, que secretamente roubou a arma de Bellamy, atira na criatura. Abigail recruta a ajuda de Raven para consertar uma antiga cápsula de pouso, para que ela possa descer à Terra e provar que é habitável. Raven concorda em ajudar desde que ela possa ir com Abigail, pois seu namorado também está lá. Abigail concorda. No solo, o grupo de resgate retorna com Jasper e o corpo da criatura semelhante a um leopardo que planejam comer. Os adolescentes estão felizes por finalmente terem comida. Clark começa a trabalhar na cura de Jasper. Bellamy diz às pessoas que se quiserem comida terão que tirar suas pulseiras, mas Finn lembra a todos que inicialmente Bellamy disse que eles poderiam fazer o que quisessem aqui embaixo, esse era o ponto. Ele pega comida sem tirar sua pulseira. Em seguida, Bellamy flagra Adam beijando Octavia e o pune por isso. Enquanto isso, um nativo do solo observa secretamente tudo isso. Clark tem um flashback de um ano atrás onde ela, seu pai Jake, Jarrah e Wells estão assistindo a um jogo de futebol antigo na arca. Jake recebe notícias de um relatório de análise em que está trabalhando e seu rosto de repente fica sombrio. No presente, Clark está tentando curar Jasper, que está com muita dor e gritando. Os outros adolescentes estão ficando perturbados pelo barulho. Clark sai e encontra uma garotinha chamada Charlotte gritando em seu sono. Ela acorda e conta a Clark que seus pais foram flutuados e ela sonha com isso todas as noites. Clark a conforta. Alguns adolescentes estão passeando à noite quando uma estranha névoa amarela os envolve, queimando-os. Na manhã seguinte, Octavia tenta flertar com Adam, mas ele não responde e Octavia percebe que Bellamy provavelmente fez algo. Ela se irrita com ele. Mais e mais pessoas começam a reclamar dos gritos de Jasper e Bellamy diz que se ele não melhorar até amanhã, terão que matá-lo porque ele está prejudicando o moral. Clark, Monty e até Octavia o chamam de idiota, mas Finn concorda que Jasper pode ser um caso perdido. No flashback, Jake compartilha com Abigail que a arca só tem 1 ano de suprimento de oxigênio restante. Ele diz que as pessoas têm o direito de saber disso para que possam dedicar todas as mentes a encontrar uma solução. Mas Abigail argumenta que contar às pessoas causará pânico e anarquia. Ela tenta convencer Jake a não tornar a informação pública porque ele será flutuado, mas ele não a escuta. Clark ouve tudo isso. No presente, Clark analisa as ervas que os nativos do solo usaram para curar Jasper. Ela diz que se puderem encontrar mais delas, talvez consigam curar Jasper. Wells, que é um botânico habilidoso, diz que provavelmente podem encontrar a erva em um corpo d'água raso. Clark, Finn e Wells saem à procura dela. No caminho, Wells tenta convencer Clark a não odiá-lo mais, mas ela diz que ele causou a morte de seu pai e que não há perdão para isso. No caminho, eles encontram a carcaça de um antigo automóvel. Bellamy e a gangue estão caçando comida quando Charlotte se junta a eles. Primeiro eles querem mandá-la de volta, mas quando ela mostra entusiasmo, Bellamy lhe entrega uma faca e a permite participar da caçada. Finn, Clark e Wells encontram a erva, que na verdade é um tipo de alga, e então a névoa amarela surge e vem na direção deles rapidamente, os fazendo correrem. Quando a tempestade chega, Finn, Clark e Wells se escondem dentro do automóvel que viram anteriormente para se protegerem. Bellamy e Charlotte se escondem em uma caverna, mas Adam é pego na névoa e se queima. No flashback, Clark e Wells estão jogando xadrez, e ela conta a ele o que ouviu entre sua mãe e seu pai. Ela faz Wells prometer que não contará a seu pai e ele concorda. No presente, Finn encontra bebida no porta-luvas do carro e os três compartilham uma bebida. Charlotte grita novamente em seu sono e Bellamy lhe dá um conselho enigmático dizendo que ela deve enfrentar seus demônios enquanto acordada para que não a perturbem enquanto dorme. No automóvel, uma Clark muito embriagada exige que Wells explique por que ele a traiu, mas ele apenas diz que cometeu um erro, o que não é uma explicação suficiente para Clark. De volta ao acampamento, as pessoas estão trancadas dentro da cápsula de pouso devido à névoa lá fora, e os gritos de Jasper estão perturbando todos. Murphy se levanta com a intenção de matar Jasper, mas Octavia e Monty trancam a porta da cabine de Jasper. No flashback, Jake está gravando uma mensagem em vídeo para contar a verdade às pessoas e Clark entra. Ela diz que quer ajudar, mas Jake não permite. Justamente então, as autoridades chegam e levam Jake embora. Na confusão, Clark diz a ele que encontrará uma maneira de alertar as pessoas. No presente, a névoa se dissipa, e o grupo começa a voltar para Jasper. No caminho, Finn fala com Clark e diz que Wells claramente a ama.
mas ele nunca dá uma resposta direta quando se trata do assunto do pai dela. Ele pergunta se ela tem certeza de que Wells é quem revelou o segredo do pai dela. Ela diz que ele é o único a quem ela contou. Finn pergunta se ele era o único que sabia e deixa Clark pensativa. Bellamy encontra Adam e seu corpo inteiro está queimado e coberto de bolhas. Ele implora para que Bellamy o mate. Clark chega, observa o corpo de Adam e sinaliza para Bellamy que nada pode ser feito. Ela pega uma faca e acaba com o sofrimento de Adam. Bellamy passa a respeitar Clark a partir desse ponto. Eles voltam para o acampamento e Octavia fica devastada ao ver o corpo em decomposição de Adam. No flashback, Abigail, Clark, Jarrah e Wells assistem enquanto Jake é flutuado. Antes dele ser flutuado, Abigail o informa que tentará encontrar refúgio para as pessoas na Terra. No presente, Clark faz remédio com a alga e o dá a Jasper. Ela sai e encontra Wells cavando uma sepultura para Adam. Ela diz a Wells que juntou 2 e 2 e percebeu que não foi Wells quem revelou o segredo do pai dela. Foi sua mãe, porque ela era a única outra pessoa que sabia. Wells admite que sabia que odiar a mãe dela seria um sentimento terrível. Então ele deixou que ela o odiasse em vez disso. Ele só queria protegê-la da verdade horrível. Clark se desculpa e o abraça. A seguir, o remédio funciona e Jasper acorda. Todos estão felizes. Wells está de guarda quando é acompanhado por Charlotte. Eles estão tendo uma conversa agradável quando Charlotte de repente esfaqueia Wells no pescoço e corta seus dedos quando ele tenta alcançá-la. Enquanto ele morre lentamente, Charlotte diz a ele que seu pai deu a ordem para flutuar seus pais e ela vê isso em seus sonhos todas as noites. A única maneira de ela conseguir dormir é enfrentando seus demônios, então ela tem que matá-lo. A seguir, Clark fica de pé sobre o túmulo de Wells. Finn chega e diz a ela para ficar atenta porque é possível que um nativo da Terra tenha matado Wells. Clark conversa com Finn sobre como Wells permitiu que ela o odiasse para poupá-la da dor de odiar sua própria mãe. Ela deseja que houvesse alguma maneira de causar à sua mãe a dor que ela causou a ela. Ela tem uma ideia. Pede a Monty para remover sua pulseira. Na arca, Abigail entra em pânico, lutando com a ideia de que Clark possivelmente morreu. Monty diz a Clark que está perto de usar as pulseiras para criar um dispositivo de comunicação que permitirá que eles contatem a arca. Do lado de fora, o medo dos nativos da Terra galvanizou os adolescentes a construir uma parede ao redor de seu acampamento. Jasper e Octavia se aventuram fora da parede. Jasper tropeça e avista uma faca e os dedos de Wells. Na arca, Kane suspeita que Abigail está fazendo viagens frequentes a uma parte específica da estação espacial, onde Abigail secretamente tem Raven trabalhando na antiga cápsula de pouso. Abigail diz a Raven que eles precisam terminar os reparos da cápsula de pouso o mais rápido possível. Raven diz que a única peça que precisam é um regulador de pressão e ela sabe onde conseguir um na Terra. Jasper e Octavia compartilham o que encontraram com Bellamy e Clark. Clark diz que a faca é feita de metal da própria cápsula de pouso deles, o que significa que o assassino de Wells não era um nativo da Terra, mas um deles. A faca tem as iniciais de Murphy e Clark sai para confrontá-lo, apesar de Bellamy tentar avisá-la contra isso. Clark acusa Murphy de matar Wells e todos os adolescentes são facilmente convencidos porque Murphy atacou Wells em várias ocasiões antes e também tentou matar Jasper. A multidão de adolescentes decide que Murphy deve ser enforcado. Clark tenta convencê-los de que vingança não é justiça, mas eles não escutam. Clark percebe que cometeu um erro. A multidão enforca Murphy e pede a Bellamy para chutar o balde debaixo dele. Bellamy dá às pessoas o que elas querem, mas vendo tudo isso, Charlotte não aguenta mais e confessa que foi ela quem matou Wells. Clark salva Murphy no último momento. Na arca, Raven chega para encontrar Nigel, uma negociante ilegal de peças. Ela pede a ela um regulador de pressão e Nigel diz que, em troca, Raven tem que dormir com alguém a quem Nigel deve um favor. Raven não aceita o acordo. De volta à Terra, Murphy está indignado e exige que Charlotte seja enforcada, assim como ele estava prestes a ser. Bellamy, Clark e Finn estão tentando encontrar uma maneira de acalmar a situação. Bellamy sai e tenta acalmar Murphy, mas como ele tentou executar Murphy, Murphy não respeita mais sua autoridade. Ele força a entrada na tenda, mas Finn e Clark fugiram com Charlotte. Na arca, Raven diz a Abigail que não conseguiu obter o regulador de pressão de Nigel. Abigail se encontra com Nigel e lhe dá morfina em troca da peça. Nigel aceita o acordo. Na Terra, Charlotte tenta segurar a mão de Clark e Clark grita com ela, lembrando-a de que elas estão apenas tentando salvar sua vida e isso não significa que ela está perdoada por matar Wells. Ela é uma assassina e deveria sentir remorso. Finn leva as meninas para um bunker subterrâneo que ele descobriu mais cedo no dia. Na arca, Nigel informa Kane sobre o acordo de Raven e Abigail com ela, para ganhar seu favor. Clark acorda e descobre que Charlotte sumiu. Charlotte está correndo pela selva quando Bellamy a encontra. Ele diz a ela que vai salvá-la, mas Charlotte, consumida pela culpa, diz que só quer se entregar. Bellamy tenta salvá-la mesmo assim, enquanto Murphy e seu grupo chegam procurando por ela. Na arca, Abigail é informada de que Cain está vindo para prendê-la. Ela diz a Raven que vai distrair Cain e ordena que ela parta na cápsula sozinha. Contanto que possam provar que a Terra é habitável, nada mais importa.
Na Terra, Bellamy chega a um penhasco, e Murphy e seu grupo o encurralam junto com Charlotte. Finn e Clark chegam e Murphy faz Clark de refém, exigindo que Bellamy entregue Charlotte. Recusando-se a deixar mais alguém morrer por causa dela, Charlotte pula do penhasco e se mata. Enfurecido, Bellamy ataca Murphy e quase o mata, mas Clark o impede. Ela diz que eles precisam parar de viver como animais e estabelecer algumas regras. Eles decidem banir Murphy do acampamento. Na arca, Abigail distrai Cain enquanto Raven é lançada na cápsula de pouso. Cain prende Abigail. No solo, Monty termina o dispositivo de comunicação que estava construindo, mas ao testá-lo, ele não funciona e, em vez disso, queima todas as pulseiras que ainda estavam ativas. Finn fica incrivelmente frustrado e começa a quebrar coisas no bunker escondido. Ele diz a Clark que acabou e que estão presos na Terra sozinhos. Clark diz a ele que ele não está sozinho enquanto ela estiver por perto. Os dois então fazem amor apaixonadamente. Na manhã seguinte, Clark diz a Finn que isso não foi apenas ela tentando encontrar conforto com alguém. Ela realmente gosta de Finn. Finn responde com uma piada. Na arca, Abigail está na prisão quando Jarrah chega e diz a ela que ela foi liberada, porque a área médica está sobrecarregada e médicos são necessários. Ele mostra a ela que os níveis de oxigênio na arca estão caindo drasticamente. Ele também informa que o plano de Cain de matar pessoas para ganhar tempo foi aprovado pelo Conselho. Clark e Finn estão sentados juntos sob as estrelas quando notam uma estrela cadente. Ao inspecionar mais de perto, Clark percebe que não é uma estrela cadente, mas uma cápsula de pouso. As pessoas no acampamento também veem a cápsula e teorizam animadamente sobre o que a arca enviou para eles. Bellamy está preocupado, pois se lembra de seu crime na arca. Ele ordena que ninguém vá até a cápsula à noite, pois é muito perigoso. Eles verificarão de manhã. Raven está desacordada devido ao impacto da cápsula no solo. A arca está tentando entrar em contato com ela via rádio. Finn e Clark chegam ao acampamento e descobrem que Bellamy se foi. Eles percebem que ele está indo atrás do rádio na cápsula, pois desde que desceu à Terra, ele tentou consistentemente garantir que a arca não descobrisse a verdade sobre a Terra. Octavia alcança Bellamy e exige saber a verdade. Bellamy conta que quando descobriu que ela estava entre os 100 jovens sendo enviados para a Terra, ele queria desesperadamente entrar na cápsula para cuidar dela. Então alguém lhe ofereceu um acordo onde ele tinha que atirar em Jarrah em troca de um lugar na cápsula. Octavia não acredita e diz a ele que não pediu para ele fazer nada disso. Na arca, Cain está contando a Jarrah sobre como farão a eliminação das pessoas na arca parecer um acidente. Jarrah concorda com o plano, mas diz que se juntará às pessoas que estão morrendo, deixando Cain como o novo chanceler. Cain fica chocado. No solo, Bellamy chega à cápsula de Raven e tira o rádio enquanto ela está desacordada. Ele joga o rádio no rio. Raven finalmente acorda e ao mesmo tempo Clark chega. Raven sai e aproveita estar na Terra. Finn chega e é revelado que ele é o namorado que Raven iria encontrar na prisão juvenil. Clark observa constrangida enquanto os dois amantes compartilham um beijo apaixonado. Raven conta a Clark que foi sua mãe quem fez isso acontecer. Ela também os informa que precisam entrar em contato com a arca imediatamente porque, se não o fizerem, o conselho prosseguirá com a eliminação. Infelizmente, o rádio não estava mais ali. Abigail chama Jarrah de covarde por se juntar às pessoas que estão morrendo e não ficar para trás procurando uma solução. Ela vai para o seu quarto e pega a antiga mensagem em vídeo que Jake gravou. Na Terra, Octavia está voltando para o acampamento quando tropeça, cai e fica inconsciente. Clark e Finn alcançam Bellamy e exigem saber onde está o rádio da cápsula de Raven. Raven conta a ambos que Bellamy é um homem procurado por atirar em Jarrah, mas ela também revela a Bellamy que Jarrah ainda está vivo. Clark diz a Bellamy que isso significa que ele não é um assassino, é apenas um homem que tentou proteger sua irmã. Ela o implora para entregar o rádio. Na arca, Abigail reproduz a mensagem de Jake para todos verem e informa a todos sobre a eliminação. Bellamy faz com que todos os adolescentes procurem o rádio no rio e eles o encontram, mas levaria muito tempo para consertá-lo e eles precisam entrar em contato com a arca antes que a eliminação aconteça. Raven tem uma ideia. Na arca, as pessoas se reúnem fora do escritório do chanceler. Cain está preocupado que haja um motim, mas para a surpresa dele e de todos, as pessoas realmente começam a se voluntariar para se juntar à eliminação. Os voluntários incluem pais que querem que seus filhos sobrevivam e cônjuges se voluntariando para que seus parceiros tenham uma chance. Jarrah admite que Jake estava certo. A verdade trouxe o melhor das pessoas. No solo, o plano de Raven acaba sendo lançar sinalizadores com poder suficiente para voarem acima da atmosfera e serem vistos pela arca. Jarrah ainda pretende se juntar aos que estão sendo eliminados, mas Cain o impede. Ele diz que as pessoas estão se sacrificando porque tem um líder como Jarrah, em quem confiam e que inspira o bem-estar de suas famílias. Cain não é esse líder. Eles precisam de Jarrah daqui para frente. As pessoas se voluntariando para a eliminação se despedem de suas famílias, enquanto no solo, todos os jovens trabalham na construção de poderosos foguetes de sinalizadores. A eliminação acontece e é um triste momento para todos. No solo, os jovens lançam os foguetes sinalizadores.
Clark olha para eles e se pergunta em voz alta se pode desejar algo a esse tipo de estrela cadente. Bellamy pergunta a ela o que desejaria e ela olha com inveja para Finn e Raven. Octavia acorda na selva e vê um nativo da Terra parado acima dela. Na arca, Jarrah e Abigail se sentam juntos e tentam compreender o que aconteceu na arca naquele dia. Enquanto bebem, olham pela janela e veem os foguetes sinalizadores. Ambos ficam em choque e então percebem que ainda tem esperança na Terra.